Na mitologia egípcia, o universo emerge do grande vazio, uma vasta e indistinta escuridão conhecida como Nun. Neste estado de caos primordial, não havia formas definidas, nem ordem discernível. O Nun era um oceano cósmico de potencial ilimitado, representando a essência primordial da criação. Nesse vazio infinito, as sementes da existência aguardavam para serem semeadas, esperando o momento certo para brotar e florescer. Este estado de caos era tanto o berço quanto o precursor de todas as coisas. Um lugar onde as possibilidades eram tão vastas quanto o próprio infinito, aguardando apenas o toque divino para dar origem ao cosmos ordenado que viria a seguir. Do seio do grande vazio, surge uma colina primordial conhecida como Ben-Ben, uma manifestação inicial de ordem em meio ao caos cósmico. É sobre essa colina que os primeiros pilares da existência se erguem. A terra, personificada na deusa Gebi, e o céu, personificado no deus Shu. A colina Ben-Ben representa o ponto focal, onde a matéria e o espírito se encontram, dando origem aos elementos fundamentais do universo egípcio. Da união entre Gebi e Nut, o céu e a terra, brota a vida e a fertilidade, inaugurando um ciclo eterno de renovação e criação. É nesse momento que a ordem cósmica começa a tomar forma, conforme os princípios divinos se manifestam na substância primordial do universo, preparando o palco para o desdobramento das complexas narrativas mitológicas que viriam a seguir. Gebi, a terra, e Nut, o céu, eram irmãos e amantes inseparáveis, cujo amor transcendia as fronteiras entre o mundo material e o divino. No entanto, sua proximidade era tão íntima que não havia espaço entre eles para que a vida pudesse florescer. Nut, a deusa do céu, estendia-se sobre Gebi, o deus da terra, como um manto celeste, mantendo-o preso em seu abraço amoroso. Essa união sagrada representava a fusão entre o cosmos e a terra, entre o mundo físico e o espiritual, mas também criava um obstáculo para a manifestação plena da vida e da ordem no universo. O enlace entre Gebi e Nut era tão poderoso que desafiava até mesmo os deuses mais poderosos, exigindo uma solução divina para garantir a continuidade da existência e a perpetuação da criação. Diante da necessidade de criar espaço para a vida prosperar, o deus Shu, filho de Ra e deusa da atmosfera, foi incumbido de realizar uma tarefa monumental: separar Gebi, a terra, de Nut, o céu. Com sua força divina e determinação, Shu ergueu-se entre os dois amantes, estendendo seus braços poderosos para separá-los. À medida que Shu se elevava, Nut, o céu, se afastava de Gebi, a terra, criando um espaço vital entre eles. Esse ato divino de separação marcou o nascimento da ordem cósmica e permitiu que a vida florescesse livremente sobre a terra fértil de Gebi. Com a criação do espaço entre o céu e a terra, os elementos primordiais do universo foram finalmente colocados em seus devidos lugares, estabelecendo as bases para a existência contínua e o equilíbrio cósmico. Após a separação de Gebi e Nut, a terra e o céu, os amantes deram origem a uma prole divina de grande importância na mitologia egípcia. Entre seus filhos estavam Osíris, o deus da vida e da morte; Ísis, a poderosa deusa da magia e da maternidade; Set, o deus da desordem e da violência; e Néftis, a protetora dos mortos e dos que estão além. Cada um desses deuses desempenhou um papel vital,
na estruturação do universo egípcio e na governança dos aspectos fundamentais da vida e da morte. Seu nascimento foi marcado por eventos celestiais e mitológicos que simbolizavam a continuidade da ordem cósmica e a interconexão entre os reinos divino e terreno. Esses deuses, nascidos da união sagrada entre Geb e Nut, personificavam os princípios fundamentais da existência egípcia e eram adorados e reverenciados por toda a civilização como seres divinos de poderes incomparáveis. Na mitologia egípcia, os seres humanos são considerados uma extensão da própria divindade, criados pelos deuses para servir como guardiões e participantes da ordem cósmica. Segundo os antigos mitos, os deuses moldaram os primeiros seres humanos a partir do barro do Nilo, dando-lhes forma e vida por meio de rituais sagrados e encantamentos místicos. Esses seres primordiais eram dotados de inteligência, emoção e vontade, refletindo a essência dos próprios deuses que os criaram. Como filhos do universo, os seres humanos foram incumbidos com a responsabilidade de cuidar da terra, honrar os deuses e preservar o equilíbrio entre os reinos divino e terreno. Sua criação não apenas simbolizava a conexão entre o divino e o humano, mas também estabelecia um vínculo sagrado entre os seres mortais e os poderes transcendentes que governavam o cosmos. Assim, os seres humanos se tornaram parte integrante da teia da existência egípcia, desempenhando um papel crucial na manutenção da ordem universal e na perpetuação da vida sobre a terra fértil do Egito. A mitologia egípcia retrata uma eterna luta entre as forças da ordem e do caos, personificadas pelos deuses Osíris e Seth, respectivamente. Osíris, o deus benevolente da vida e da fertilidade, representa a harmonia e a estabilidade do universo, enquanto Seth, o deus impetuoso do caos e da destruição, encarna o desequilíbrio e a violência. A batalha entre esses dois irmãos divinos é um tema recorrente nas histórias egípcias, simbolizando o constante conflito entre as forças do bem e do mal. Osíris e Seth travaram uma guerra épica pelo controle do universo, lutando não apenas pelo poder supremo, mas também pela alma da humanidade. Essa luta titânica não só moldou o curso da história egípcia, mas também refletiu os desafios enfrentados pelos seres humanos na sua busca pela ordem e pela paz em um mundo permeado pelo caos e pela incerteza. A tragédia atinge o coração da mitologia egípcia quando Osíris, o deus da vida e da morte, é traído por seu próprio irmão, Seth, e cruelmente assassinado. O corpo desmembrado de Osíris é espalhado pelo reino, simbolizando a ruptura da ordem cósmica e o triunfo temporário do caos sobre a harmonia. No entanto, sua esposa e irmã, a poderosa Ísis, não aceita a perda de seu amado e empreende uma jornada desesperada para recuperar os pedaços dispersos de seu corpo. Com sua magia e determinação inabaláveis, Ísis consegue reunir os membros desmembrados de Osíris, devolvendo-lhe temporariamente a vida e permitindo-lhe conceber um filho póstumo, Horus, o deus falcão. A ressurreição de Osíris representa a vitória da vida sobre a morte, da ordem sobre o caos, e inaugura uma nova era de esperança e renovação para os deuses e os seres humanos. Após a morte e ressurreição de seu pai Osíris, Horus, o filho póstumo, emerge como uma figura central na mitologia egípcia, destinado a assumir o trono e restaurar a ordem no universo. Horus é criado por sua mãe, Ísis, em segredo, protegido dos olhares malignos de Seth, o assassino de seu pai. Com determinação e coragem,
Horus enfrenta seu tio Seth em uma série de batalhas épicas, cada uma representando um aspecto diferente da luta entre o bem e o mal, a ordem e o caos. Apesar dos desafios e adversidades, Horus emerge vitorioso, reivindicando seu lugar como legítimo governante do Egito e como o protetor divino da terra e de seu povo. Seu reinado é marcado por justiça, sabedoria e compaixão, enquanto ele trabalha incansavelmente para restaurar a harmonia e a estabilidade perdidas durante o reinado de Sete. Sob o governo de Horus, o Egito floresce como uma civilização próspera e avançada, enquanto a influência maligna de Sete é gradualmente enfraquecida e relegada ao esquecimento. O reinado de Horus simboliza a vitória da ordem sobre o caos, do bem sobre o mal, e o triunfo final da luz sobre as trevas na eterna luta pela justiça e pela paz. Na mitologia egípcia, a ordem cósmica é vista como algo eterno e imutável. Um princípio fundamental que permeia todo o universo e governa a vida e a morte. Através das histórias e dos mitos dos deuses e deusas, os egípcios transmitiram a crença na continuidade e na estabilidade do cosmos, refletindo a ordem natural das coisas. Essa ordem cósmica é mantida pelo equilíbrio entre os deuses, os seres humanos e o mundo natural, cada um desempenhando um papel vital na preservação da harmonia e da prosperidade. Os rituais religiosos, as práticas culturais e as tradições transmitidas de geração em geração servem como pilares para sustentar essa ordem, garantindo que o universo permaneça em equilíbrio e que a vida prospere sobre a terra fértil do Egito. Apesar dos desafios e das adversidades, os egípcios acreditavam na supremacia da ordem sobre o caos, na luz sobre as trevas e na promessa de que, enquanto a ordem cósmica prevalecesse, a vida continuaria a florescer eternamente sobre os campos dourados do Nilo.